Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo na nossa live. Desperte seu rosto jovem. E eu vou mandar os meus aviõezinhos para as pessoas, para todo mundo poder assistir essa live. Então, veja aqui, ó, aviãozinho é o que você tem aí lá embaixo no seu telefone. Então, clica aí. E aí vai aparecer a sua lista e você vai mostrando para sua lista e convidando as pessoas. Vamos ver quem já está aqui. Quem me deu boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Januária. Boa noite, Silvânia. Isso aí, ó, já vai. Tchau, da Itália. Já da Nuvola. Tchau. Nossa, aí é tarde. Oi, Ivane. Boa noite, Josélia. Boa noite, Priscila. Priscila RJ. Boa noite, Lucila. Boa noite, Mari. Oi, Ju. Boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, Sara. Boa noite, Fer. Isso aí, gente. Vão entrando. Boa noite, doutora Lilian. Ó, a doutora Lilian já tá na live e eu já vou chamar ela, gente. Antes de eu chamar a doutora Lilian, eu vou apresentar ela para vocês, tá? A doutora Lilian Vaccari é médica ginecologista e obstetra e ela atuou sendo docente da Universidade Estadual de Londrina por 18 anos na área de ginecologia endócrina e climatério. E ontem a gente conversou bastante e nem eu sabia o que era a menopausa. Então esse tema vai ser bem bacana, porque eu aprendi bastante com ela. Tenho certeza que vocês também vão aprender. Já vou chamar ela, tá? Vou esperar ela me solicitar aqui. Doutora Lilian tem que me solicitar. Ela mora no seu coração, Luciana? Acho que ela mora no coração de várias pessoas que estão aqui. Pode deixar, Letícia, nós vamos responder todas essas perguntas. Essa também era minha dúvida. Eu só tô esperando aqui, ó, porque aqui só tem pergunta. Da Letícia. Vou esperar a doutora Lília me chamar, tá? Que ela ainda não me chamou. Ah, vou convidar ela aqui. Pronto. Olha, ô Lilian, tá falando que você precisa da versão recente do Instagram para eu te convidar. Ai, meu Deus do céu. E agora? Sai da live e entra de novo, que daí vai aparecer a solicitação, daí você pede, tá? Se preocupa não, qualquer coisa a gente sai e entra de novo. É bom esse horário, né, gente? Porque esse horário dá para bastante gente participar também, né? Tem a nossa... Pode deixar, estamos esperando aqui. Gente, olha, tem várias perguntas que já me mandaram. Então, a Letícia tá perguntando aqui se tem alguma idade, né, que começa aí a menopausa. Só que a gente vai começar falando o que é menopausa. Porque nem eu sabia o que era. Gente, vocês sabem o que é menopausa? Quem que sabe aí o que é menopausa? Vamos ver, enquanto a doutora Lília não solicita participação, alguém sabe o que é menopausa? Quem arrisca falar aí o que é menopausa? Eu não sabia. Ah, agora consegui. Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Agora jóia. deu.
É, ó, eu vou te chamar de Lilian, né? Que eu já te chamo de Lilian mesmo, tá, gente? Vou chamar de Lilian porque eu conheço ela. Então, Lógico. muito obrigada por estar aqui Imagina, participando com a Andréia. gente. É um super prazer estar aqui com você. Estou super feliz de ter aceito o convite. As pessoas aqui estão com expectativa nessa live. Todo mundo quer saber essas informações preciosas, né? E ontem na nossa conversa, tanta coisa que eu não sabia, né, Lília? Então, É, tem na muita verdade. coisa para. Não sei nem se vai dar tempo de falar tudo, mas nós vamos falar o que dá tempo. Senão, qualquer coisa tem parte 2, né? Sim, a gente pode até fazer parte 2, que é bastante coisa mesmo. É um assunto É bastante verdade. extenso e a maioria das mulheres está nessa fase, entendeu? A gente tem uma longevidade bem grande agora, então muita gente vai viver uma grande parte da sua vida nesse momento hormonal. Então é bastante dúvida. Ó, eu não estou tirando os comentários porque as pessoas estão falando bastante. Você prefere que tira, abre para pergunta depois ou não tem problema ficar? Não, pode ficar, não tem Não? problema. Então tá bom. É porque vai ficar bem no seu rosto, né? Então não Tá. tem problema. Ó, tá cheio de Oi, pacientes sua Lucila! que te ama, cheio, já apareceram vários aí, Nossa, que delícia! Um monte de vários. gente. Um monte de paciente sua. Um monte Gente, mesmo. a doutora Ó, minha Lília é muito sogrinha! querida. Mariana Duarte é minha sogrinha. Olha lá. É isso aí. E eu queria que a gente começasse, Lilian, a estar Tá. falando para as pessoas hoje na live o que eu não sabia. O que é? Ah, ó, tá cheio de Não, todo mundo gente, eu vi amando. a Gente, Clau. Clau, oi! Estudou comigo no pode falar colégio, oi para as gente. pessoas, É olha linda, lá. maravilhosa. Clau, beijo. É, gente, aqui a Lilian ela tinha um cabelão, agora ela está toda modernosa, de cabelo mais curto, então tá todo mundo estranha, tá mais bonita ainda. Gente, a gente vai ficando mais experiente, já ficando muito mais bonita, não é É, verdade? verdade. Ainda mais com as É, coisinhas que a gente tem para ajudar essa fase, né? com certeza. Fala para elas que eu não sabia, né? Qual que é a diferença? Porque a gente fala assim muito climatério, menopausa. Qual que é a diferença? Porque eu perguntei aqui para as pessoas, só que ninguém me respondeu. É. Ou eu não li, porque acho que foi na hora que eu estava te chamando. O que que é menopausa e o que que é climatério? Então, André, é assim, ó, a menopausa, na verdade, ela é um fenômeno, ela é uma ocorrência. A gente dá um nome, por exemplo, na nossa primeira menstruação, ela chama menarca. E a nossa última menstruação chama menopausa, tá? Então, a menopausa, na verdade, por mais que ela seja usada como denominação de um período, ela não é um período, ela é o nome da última menstruação, daquele último sangramento estimulado por um ciclo menstrual. Então, e a gente só vai poder denominá-la como menopausa depois que passou um ano que a gente não menstruou mais. Então, a gente fala, aquela de um ano atrás foi a minha menopausa. Este Uhum, período que envolve a diminuição da produção ovariana dos hormônios femininos, ele chama climatério. Então, essa é a confusão que existe. Então, o climatério é o período. Existe o climatério pré-menopausa, então antes da última menstruação acontecer, e o climatério pós-menopausa, que é aquele onde realmente a função ovariana da produção do estrogênio, da progesterona, ela não tem mais. Então, a menopausa é o nome da última menstruação, ela é uma ocorrência. O que é mais? é. Então, me falaram que a minha imagem não tá boa, vocês não estão me enxergando bem? Às vezes ela distorce um pouquinho para mim também. É, É. Mas agora tá ok, Andréia, tá linda. tá. Se tiver ruim, vocês me falam, que daí eu tiro aqui da internet e deixo Tá, só no telefone, tá? tá ótimo. Então, é que nem eu não sabia para mim, menopausa era um período. Eu não sabia que esse período era o climatério. E o Uhum, que acontece, Lilian? A maioria tanto das minhas seguidoras, quanto das minhas pacientes, quanto das minhas alunas, está nessa fase do climatério. sim. Então, existe muita dúvida, né? Quando que isso começa? Até teve uma pergunta já da Letícia aqui, né? Se existe uma idade, eu também te perguntei ontem na nossa conversa, existe uma idade? Tem uma idade que a pessoa já entra nesse período de climatério? Então, o climatério não tem uma idade específica, nem, na verdade, a menopausa, para acontecer a menopausa também não tem, mas a maioria das mulheres, a ocorrência da menopausa está entre os 45 e os 55 anos de idade.
maioria mesmo entre os 47 e os 52. Então, é uma faixa de idade bastante larga, mas é aí que a maioria das mulheres tem a sua última menstruação. E o climatério pré-menopausa, ele não tem um tempo. Quanto tempo antes que a gente já está nesse climatério? A gente não tem uma data fixa para isso. Mas o que acontece é assim, uma breve história para a gente entender como que é isso, como é o nosso ovário, né? A gente lá dentro da nossa mãe, a gente já tem folículo ovariano. Então, por volta da 20ª semana, nós estamos em torno de 3 milhões de folículos ovarianos. Já lá. Quando a gente nasce, a gente tem por volta de 700 mil folículos ovarianos. E quando a gente começa a menstruar, a gente tem por volta de 300 mil folículos ovarianos. E ele não é só perdido uma vez que a gente ovula por mês. A gente tem uma perda celular, como qualquer outro tecido, que a gente também tem perdas celulares, na evolução da nossa vida. Né? Então, quando os folículos vão terminando, e esses últimos folículos que ficam para o final, eles são menos ágeis na produção dos hormônios ovarianos, então a gente já pode começar a ter alguma sintomatologia relacionada com essa baixa de hormônios, né? Então, algumas mulheres têm irregularidades mais leves do ciclo menstrual, algumas mulheres já podem ter aqueles fenômenos neurovegetativos relacionados com, às vezes, o fogacho, mais calor, uma certa irritabilidade, a mudança da qualidade do sono, ciclos que não estão tão corretos como eram antes. E se isso está perto dessa idade que eu mencionei, então já pode estar no climatério pré-menopausa. E, na verdade, muitas mulheres se dão muito bem nessa fase, às vezes nem percebe que está tendo alguma mudança, uma mudança é muito sutil. E aí, depois que para a menstruação, onde aí realmente já não existe mais folículos, e eles são os responsáveis pela produção dos hormônios ovarianos, aí algumas mulheres podem ter algumas sintomatologias que podem incomodá-las. Entendi. Ó, estão pedindo para eu abrir a caixinha das perguntas aqui. Deixa eu ver então. Ó, vamos lá, vou pela ordem, tá? Tá, vamos lá. Eu perguntei isso para você ontem, ó. A Letícia tá perguntando, Letícia Barcelos. Tá. Quem toma anticoncepcional entra na menopausa mais cedo? Não. Lembra que eu te contei que eu tomei 20 anos de anticoncepcional, Isso, né? isso. Muita gente tem umas questões em relação ao anticoncepcional. Se entra na menopausa mais cedo, ou ao contrário, né? Porque como você não está ovulando, muita gente acha que até vai fazer com que a menopausa seja jogada mais para frente, mas na verdade não muda nada, tá? O uso do contraceptivo, independente de quantos anos você usou, você vai fazer a sua menopausa, vai ter a sua menopausa naquela programação genética que você teria usando o anticoncepcional para trás ou não. Então, por mais que no anticoncepcional, no anovulador, teoricamente você não está ovulando aquele mês, mas existe uma coisa chamada morte celular programada. Os folículos, eles vão a 13 anos. Então, de um folículo que a gente libera no ciclo ovariano desprotegido, 1000 outros vão embora. Então, a morte celular programada é muito grande. Então, esse um folículo que é poupado, na verdade não é poupado por mês, ele não vai computar uma quantidade que vai jogar a menopausa mais para longe ou trazê-la para antes. Então, o uso do contraceptivo, independente da via de administração, ele não muda a época da sua menopausa. Legal. Então ó, tem bastante pergunta aqui, povo. Nossa, tem bastante. Vamos lá. A Letícia também está perguntando, ó, mulheres que não tiveram filhos entram mais cedo na menopausa? Que é meu caso também, não tive, não quero. Não. Então, será que eu vou entrar mais cedo? Normalmente não, né? Por mais que também, quando você engravida, fica 9 meses sem menstruar, teoricamente você estaria poupando os ovários ou não. Então, nada desses fenômenos nossos, então, gestar ou não gestar, gestar tantas vezes, gestou 10 vezes, não menstruou por todo esse tempo, está poupando óvulo, não está poupando óvulo. Então, o que está relacionado com a idade da menopausa é mais uma característica familiar, talvez um fator genético aí relacionado, mas características familiares. E períodos da evolução da humanidade. Então, períodos onde se menstruava mais cedo, períodos onde se menstruava um pouco mais tarde. Então, essa questão de períodos, que é uma adaptação do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, pode acontecer.
Agora, fenômenos normais da gente, ou remédios que a gente use, a não ser algumas coisas muito específicas, alguns tratamentos muito específicos que pode fazer com que o teu ovário perca folículos e termine a sua vida ativa antes. Mas anticoncepcional, gestação, nada disso muda quando entraremos na menopausa. E nada Mas que tipo poupa. de, mas que tipo de medicação, por exemplo, medicação não, tipo anabolizante, é uma coisa que pode? Testosterona É, anabolizante? Na é, verdade, não. Ela faz ela pode fazer uma irregularidade, talvez até momentânea, enquanto se usa, até um delay depois que para, até o seu ciclo se organizar, mas causar lesão ovariana para perda de folículo, não. Mas uhum, quimioterapias, então, às vezes, alguns quimioterápicos que lidam com morte celular, eles podem fazer com que haja uma involução ovariana mais precoce, uhum. radioterapia, cigarro ele traz para 2 ou 3 anos antes, alguns estudos até mais, a tua época da menopausa, porque o cigarro, como ele faz? Olha, O cigarro é péssimo, gente. Mulher não pode péssimo. fumar ninguém, mas mulher menos Péssimo. ainda, porque envelhece muito. Quando Uhum. você fuma, você diminui a circulação dos seus vasos e você oxigena menos qualquer tecido. E o vaso, as gônadas, elas são dependentes da microcirculação. Então, se toda vez que você fuma, você faz uma Imagina. vasoconstrição, você faz uma hipóxia, leva menos oxigênio para aquele tecido e ele vai morrendo. Ele é pequenininho. Nosso ovário, ele é pequenininho. Então, se ele tem lesões, né, nesse sentido, ele vai acabar antes. Então, o cigarro é a pior coisa, fora todo o resto do envelhecimento que pode acontecer. Uhum. Mas uma das coisas rotineiras que nos levam a ter uma menopausa antes do programado é o cigarro. Eu acho que assim, eu vi que tem bastante pergunta, nossa, bastante, mas eu acho que uma dúvida geral, acho que de todas as pessoas, inclusive a minha, e eu vi de bastante gente que colocou aí, é em Uhum. relação à reposição hormonal. Existe, né, uma polêmica ainda em relação a isso. Então vamos falar um pouquinho de como que funciona, né? Que época que a gente começa a fazer isso, se realmente é uma coisa ruim, quais são os tipos de reposições que a gente pode estar fazendo. O que que é bom, né? Que a gente conversou ontem, até puxando a sardinha aí para o lado da fonoaudiologia estética, né, Lília? É, Então, o que que é legal, assim, é, em relação à é, reposição? Bom, André, a reposição daria umas 3 lives, mais ou menos, tá? Porque assim, Sim, vamos sintetizar. pensando na reposição, mas por que repor o hormônio, né? Esse hormônio é importante para nós? Então, é como eu estava dizendo para você, nós temos várias glândulas no nosso organismo que produzem hormônios que a gente não vive sem, tá? A gente não Uhum, vive sem os hormônios da tireoide. Se alguém tira a tireoide, ela necessariamente precisa tomar, repor esse hormônio, senão ela vai morrer. A uhum, suprarrenal, a paratireoide, o pâncreas, tudo isso são glândulas que produzem hormônios. Os nossos ovários também produzem hormônios. Esses hormônios, eles não são necessariamente só para você menstruar. Os hormônios femininos, o estradiol principalmente, ele tem receptores na maioria dos nossos tecidos, em vários tecidos muito importantes. Então, e eles estão todos relacionados, esses hormônios trabalham todos relacionados. Então, perder um deles, alguns muito importantes, a gente tem que necessariamente repor. A reposição do hormônio ovariano, a gente vive sem ele. Mas, notoriamente, nós vamos viver de uma qualidade inferior àquilo que a gente tinha quando nós tínhamos os nossos hormônios. Ele não é só para dar filhos, tá? Então, ele é um mantenedor da qualidade do tecido feminino para fazer uma coisa que é tão importante, que é gestar, por exemplo. Tá? Então, uhum, se o hormônio é tão importante para isso, ele tem tecidualmente uma ação bastante prioritária na função de vários tecidos. Quando a gente uhum, perde o hormônio feminino, então a gente perde uma boa ação de várias funções teciduais, tá? Então, classicamente, quando se perde o hormônio feminino, todo mundo vai pensar no calorão, né? Que realmente o fogacho, que é o calorão, que são as ondas de calor, classicamente, que dá no tórax, pescoço e rosto, depois desce uma onda gelada, pescoço,
rosto, pescoço e tórax, isso é o clássico e realmente se incomoda muito. E, na verdade, a indicação da reposição hormonal está relacionada com esse tipo de sintoma bastante intenso, que diminui muito a qualidade da vida da mulher. Tá? Outros sintomas relacionados inicialmente com a falta do estrogênio, que é irritabilidade, labilidade emocional, perda da qualidade de sono. Isso tudo são sintomas neurovegetativos que as mulheres têm uma percepção e isso incomoda muito, imediatamente, geralmente depois da menopausa, logo que ela entra no climatério pós-menopausa. Isso algumas mulheres têm uma intensidade tão grande que elas realmente não conseguem viver. Falam, olha, eu não quero saber se eu vou estar viva daqui a 5 anos. Hoje eu não consigo viver assim. Hoje estou ficando enlouquecida, porque eu não consigo mais fazer tudo que eu fazia antes, eu estou na minha fase mais produtiva e minha qualidade tecidual, minha qualidade de vida está muito ruim. Então, essas mulheres precisam ser abordadas de alguma forma, né? A reposição hormonal, ela vai repor o hormônio, iria repor o hormônio mais importante. Então, classicamente, se a gente vai repor uma coisa que a gente produz. E quando a gente repõe esse hormônio, é o hormônio que sempre, que a gente estava até falando ontem, que é um hormônio, o ideal que seja, numa linha da reposição, tem outros, tá? Numa linha da reposição, o hormônio bioidêntico, que é o estradiol. Então, um parentezinho aqui, para a gente falar disso, assim, porque as pessoas confundem, eu quero um hormônio natural, não quero esse hormônio. Não existe hormônio de reposição feminina natural, tirado da natureza, que seja da mulher. A gente até tem hormônios estrógenos conjugados equíneos, que são naturais, mas são tirados de éguas prenhes. Então, natural feminino da mulher não existe. Existe o bioidêntico, aquele que é a molécula, ela é exatamente igual àquela que o nosso ovário produz. Então, são os hormônios bioidênticos, que ele tem a mesma potência no receptor que teria o hormônio que a gente produz. Então, o que a gente faz normalmente, que a gente usa atualmente, é o hormônio bioidêntico por qualquer via de administração. Tem hormônio bioidêntico comprimido, hormônio bioidêntico de selo, que é o transdérmico, o hormônio bioidêntico percutâneo, que é o gel, hormônio bioidêntico de implantes subdérmicos. Então, tem vários tipos de via de administração do hormônio bioidêntico, tá? Então, esse hormônio bioidêntico, o que ele vai fazer? Agir em todos os receptores que agiriam os nossos hormônios ovarianos para manter os benefícios que eles têm no nosso organismo, tá? Quais benefícios? Então, no sintoma neurovegetativo, então melhora do fogacho, da irritabilidade, da labilidade emocional, da insônia, da qualidade de sono, tudo isso já seria um ganho bastante grande de qualidade de vida para a mulher, né? E a gente tem outros, resumindo os mais importantes, outros tecidos que são bastante dependentes do estrogênio. Então, sabidamente, o estradiol, ele é o mantenedor da melhor qualidade dos colesteróis. Ele faz com que o colesterol bom fique mais alto e o ruim fique mais baixo nos metabolismos onde ele vai agir, tá? Fazendo isso, ele faz com que não haja um incremento nas doenças coronarianas obstrutivas. Então, isso, as mulheres que mantêm o estradiol por mais tempo delas, ou aquelas que elas estão substituindo, têm uma menor chance de doença cardiovascular obstrutiva no futuro. Isso é evidência classe A, tá? Então, ela é uma evidência verdadeira. Desde que não tenha impedimentos, ela vai ter esse benefício, desde que ela vá fazer a reposição hormonal, uma coisa que a gente fala de janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade para ter o benefício cardiovascular, ela tem que repor de 5, no máximo 10 anos após a menopausa, após a última menstruação. Depois disso, ela já não tem esse ganho cardiovascular, tá? A mulher que repõe hormônio também, ela diminui a incidência do diabetes, porque o estradiol, ele está muito relacionado com a resistência insulínica periférica e a hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia é um dos fatores que leva mudança da qualidade da vascularização, então leva à hipertensão, a hiperinsulinemia também, levando ao pré-diabetes e diabetes, aumenta a chance da deposição de gordura abdominal, que faz com que haja aumento das doenças cardiovasculares. Então, ele está intimamente relacionado a metabolismos bastante importantes, que é do açúcar e do colesterol e do triglicerídeos.
O estradiol também, uma característica que vocês vão observar é assim, enquanto nós temos estradiol, nós temos uma enzima que faz com que a priorização do depósito de gordura nosso seja subcutâneo, que é normalmente coxa, flanco, nádegas e menos abdominal. Geralmente, mesmo a gente engordando, geralmente a gente não engorda muito abdômen. Quando vai embora o estradiol, a gente perde a ação dessa enzima e a nossa gordura começa a ser colocada mais centripetamente, a gente começa a aumentar em abdômen. E o aumento da circunferência abdominal, ele é um dos fatores que todo mundo sabe que leva ao aumento das doenças cardiovasculares, dos fenômenos cardiovasculares por conta do metabolismo de colesterol, triglicerídeos e açúcar. Então você vê como ele é importante. Inclusive, eu já vou falar do câncer, né? Que é o grande medo. Inclusive, existem mais mulheres morrendo de doenças cardiovasculares na idade avançada do que do câncer de mama, inclusive, que é a grande preocupação de todas as mulheres na reposição hormonal. Então, é importante se saber disso, porque parece que é um luxo fazer reposição hormonal só para não ter calorão. Calorão eu passo. E realmente, o calorão pode passar. Mas precisa avaliar de pessoa para pessoa qual é o verdadeiro ganho que ela terá realmente fazendo a reposição hormonal, mas olhar para ela sem preconceitos. Olhar para ela de todos esses aspectos que a gente pode ter perda e pode ter ganhos em relação a manter ou não o hormônio feminino. Então, nós não temos só perdas, ele não é só um vilão. Na verdade, ele foi uma coisa maravilhosa até menopausar. Depois disso, ele passa a ser um vilão. Então, isso tem que ser questionado. Não é uma coisa tão estanque dessa maneira, né? Aí vem a questão... É falta de informação mesmo, né, Lilian? Porque a gente não sabe, né? Mas sabe o que acontece, André? Infelizmente é assim, ó. Primeiro que a gente não vivia tanto, né? Segundo que coloca-se muito fantasma na cabeça da mulher, que assim, ela parece que ela chegou na menopausa, pronto, ela só tá ali agora tá condenada. Não tem mais nada, ela só tá vivendo ali, já é bônus para ela, né? E na verdade não, como eu falei, se uma mulher menopausar aos 45 anos de idade, ela vai menopausar na época que ela está mais produtiva. Ela não está já, né, de coquinho em casa, fazendo crochêzinho, esperando a idade. Exatamente. Mesma coisa menopausar com a minha idade. Então, a perda de um dos fatores que mantém tecidos com bastante qualidade tem que ser avaliada isso. Então, antes era meio relegado, era meio um luxo, tal. Hoje não. Até para as doenças realmente que incidem nas pessoas de mais idade, causando várias questões, internações, gastos e tal, a gente todo mundo devia olhar melhor para essas questões da mulher, da reposição hormonal, do que ela vai ganhar com isso e de qualidade de vida que ela vai ter no futuro, né? Aí algumas coisas assim, só mais resumidamente para tirar um pouco dos fantasmas, né? Bom, quando a gente tem o hormônio, nosso hormônio, o hormônio bioidêntico, ele vai agir nos receptores em todos os tecidos que têm receptor de estrogênio, tá? A mama, ela tem receptor de estrogênio. O câncer de mama é uma mutação celular da célula da mama. Ela pode ter receptor de estrogênio ou pode não ter receptor de estrogênio, tá? Se a mulher tem um câncer de mama e ela tem hormônios do ovário dela, que inclusive tem mais quantidade, tem maior quantidade do que aquele que a gente... do que a reposição. E esse hormônio estiver circulando, ele pode chegar naquele receptor e fazer a replicação celular. Mas é um hormônio que fez a mutação? Ninguém sabe, mas provavelmente não. Porque se o hormônio fizesse a mutação, as mulheres teriam câncer de mama, onde ela tem maior quantidade de hormônio que ali antes dos 30 anos de idade. E ainda, o câncer de mama, ele acontece lá na mulher menopausada. Então, muito provavelmente, a mutação celular do câncer de mama, ele não acontece pelo estradiol. Mas ok, tem lá o tecido mamário, tem o câncer de mama com hormônio, sem hormônio, mas com hormônio circulante, vai talvez se multiplicar. Tá. A pergunta é ao contrário. A pergunta mais importante é o seguinte, tá bom. Então, tem a mulher que não toma hormônio e teve o câncer de mama, e tem a mulher que toma hormônio e teve o câncer de mama. Quem morre mais? A mulher que tem a reposição ou a que não tem? Depende não da reposição, depende da época do diagnóstico. Então, uma mulher que faça o diagnóstico de câncer de mama inicial,
a taxa de sobrevida dela é igual se ela estiver com o hormônio dela ou se ela estiver Uhum. repondo hormônio. Entendeu? Então ele não é tão Sim. vilão dessa maneira. Então ele não faz Uhum. morrer mais, porque se ele tivesse usando a reposição, fizesse o diagnóstico precoce e morresse mais, aí é outra situação. Mas não é assim. Uhum. Então, se a mulher faz o diagnóstico precoce, o tratamento dela, a efetividade e a taxa de cura é igual àquela mulher com a mesma Uhum. época de diagnóstico que não esteja tomando a reposição hormonal. Entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa a se pensar, porque às vezes essa dúvida, esse medo, faz com que ela não tenha benefícios, às vezes, da reposição hormonal, Uhum. tá? Então, aí eu falei do estradiol, nem toda mulher pode usar. A mulher que tem útero precisa usar progesterona para proteger o endométrio. Então, é isso. E temos um outro hormônio que é criado em laboratório chamado tibolona. A tibolona também pode ser usado como reposição hormonal. Ele também tem Uhum. vários benefícios em relação ao fogacho. Ah, o outro tecido bastante impactado pela falta de estradiol é o osso, né? Eu não falei, mas o osso bastante impactado. A tibolona também melhora o osso. A tibolona melhora vários aspectos da reposição hormonal. Ela não age na mama. Ela tem só uma questãozinha com ela que ela pode interferir de maneira ruim no colesterol. Aí é um viés dela. Por mais que ela não haja na mama, mas se quem estiver tomando tibolona tem que tomar bastante cuidado com o colesterol, porque se começar a subir o colesterol ruim, descer o bom, ele não está fazendo benefício para você, porque você aí pode aumentar as chances das doenças cardiovasculares no futuro, tá? Uhum. E tem os fitoestrogênios, os hormônios fitoterápicos, tá? Nós temos vários hormônios, várias plantas que têm uma ação nesses sintomas da menopausa. E eles são no sintoma neurovegetativo. Então, os fitoestrogênios, eles não vão agir na parte do osso, da pele, do colesterol, nada disso. Eles vão agir na irritabilidade, labilidade emocional, no fogacho. Então, tem vários fito-hormônios que também podem ser usados aí nesse momento. Falei Às vezes muito, a né? pessoa pode optar pelos dois, né? Ela pode optar pelos bioidênticos e pelo fito, né? Depende do que ela, que você falou que o bioidêntico ele vai mais essa questão da gente conseguir como se fosse sistêmico, né? Esse bioidêntico a gente trata o sistema, não é? Não, Mas não. isso que eu O estradiol bioidêntico, ele trata tudo. Não precisaria ter as duas é. coisas. Ou é um ou Ah, é não outro. Não, não precisa. precisa. Entendi, O estradiol, entendi. quando ele é colocado, ele vai fazer ação do que o hormônio Ah, ovariano faria. Tudo. sim. Tecido vaginal, pele, unha, cabelo, músculo, Uhum. é, tudo isso. Eu já ia É, continuar em alguma coisa, mas depois eu falo. mas por isso, Lilian, que precisa, né? Eu acho assim, tudo, a gente tem que ter o acompanhamento com o ginecologista Sim, periódico. Então, sim. sempre está fazendo os exames que o ginecologista solicita, fazendo todos os exames preventivos, que tudo isso vai ajudar a identificar o período que a gente está, se for possível, às vezes até com o exame clínico, o exame de sangue. Então, tudo isso já vai ajudar para a gente conseguir fazer reposição, né, na hora certa também, Se que isso é precisar, importante. exatamente. Eu tenho uma amiga que está na live, não vou falar o nome, ela ficou 7 anos sem ir no ginecologista. Eu que marquei o ginecologista para ela, falou sério. Então, assim, não É, pode, gente, tem que é, acompanhar, né? é. Você tem que acompanhar, que nem a doutora Lilian, ela é especialista nessa área, então procurar também uma especialista, né? Então, ela é obstetra, os bebezinhos fofinhos nascem com ela, mas ela também deu aula há muito tempo, então ela tem uma bagagem muito grande. Então, procurar, porque não é todo ginecologista, né? Não é todo médico que é especialista nessa área. Então, tem que procurar quem faz, né, para fazer a melhor orientação também, né, Lilian? É. Então, eu vou abrir aqui para pergunta. Deixa eu Você quer falar mais alguma eu coisa? queria só Ah, uma coisa que é bastante importante, que algumas pessoas perguntam assim, ah, mas o que eu posso fazer antes para eu não ter sintomas da menopausa? é. Uhum, Então, não tem nenhum tratamento prévio para que você não tenha sintomas da menopausa, porque isso é pela carência estradiol, a gente vai ver como é que você fica. Agora, gente, não existe milagre. E a reposição hormonal, ela não é milagre, tá? Então, para que uhum, você esteja de melhor qualidade de saúde, independente da época que você está, você tem que se preparar para todas as fases da nossa vida e
uma coisa que não tem jeito, não tem jeito. Você pode bater o pé, você pode fazer o que você quiser, não tem jeito. A nossa saúde está relacionada à atividade física e à nossa dieta. Então, se você, com o envelhecimento, nós vamos perdendo turgor de músculo, turgor de pele, independente da menopausa. Na menopausa, isso pode piorar. Tá? O que nós podemos fazer para que a nossa genética não seja tão incisiva ou não é modificar o meio onde nós estamos inseridos, porque o meio vai ou não permitir que essa genética boa ou ruim apareça mais ou menos. Com então, certeza. O que nós temos que fazer? A gente tem que ter atividade física. Não adianta depois chegar aos 55 anos de idade e falar, bom, agora vou começar. Claro que é antes tarde do que nunca. É maravilhoso. Tem muitos relatos de pessoas que se tornaram atletas depois dessa idade. Mas para que a incidência da idade não nos pegue da maneira que a gente não quer, nós temos que lutar sempre, né? Então a gente tem que fazer atividade física. E pensando na gente, né? Isso é muito importante, que isso é uma coisa que eu converso muito com a Andrea. Assim, a gente sempre faz, quem faz muita musculação para braço, para perna, para abdômen, que é muito importante, mas não faz no rosto, né, gente? O que aparece é rosto. Então, como a Andrea fala, a gente tem que manter a função do nosso rosto, tudo que a gente fala, de deglutir, de falar, de piscar, de sorrir, toda essa função a gente tem que manter como mastigar, como atividade física. Eu aprendi com a Andrea, inclusive, a gente faz musculação para manter função, não é para hipertrofiar, mas para manter a função, para que a gente chegue com o rosto melhor, a gente precisa correr atrás e fazer atividade. Não fazer aquilo que nos vinca e fazer aquilo que nos deixa com a aparência de melhor qualidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E tem que ter uma boa nutrição, porque não tem como você querer ter qualidade celular. Pensa assim, porque quando a gente come, a gente está pondo nutrientes para dentro. E a gente tem que pensar, não é que a gente está se alimentando, a gente tem que pensar que nós estamos alimentando as nossas células. A nutrição celular depende disso, depende de micronutrientes de qualidade que a gente põe para dentro. E, infelizmente, comendo açúcar, massa, refrigerante, bolo, pão, lanche, lasanha, não dá nutrição celular, gente. Não dá. É bom, mas não dá. E a gente tem que abrir mão. Então, se a gente quer chegar, não é nem só pela aparência estética, mas se a gente quer chegar com um bom coração, com um bom cérebro, com um bom rim, com bom músculo, com boas articulações, tudo isso não tem jeito. Precisa ter atividade física e alimentação. Essa que é a prevenção dos sintomas da menopausa. Não tem remédio. Não tem remédio. Tem como você se posiciona. E outra coisa, gente, muito importante. Não adianta ter mimimi. Ninguém vai fazer isso por você. Ou você toma a decisão de fazer, ou você vai chorar. Então, não existe pílula mágica, não existe remédio mágico, não existe médico mágico, não existe. Então, se a gente não toma a decisão de fazer o melhor para as nossas célulazinhas, a nutrição da nossa celulinha lá de dentro, se a gente não der, a gente vai adoecer. Então, isso é inexorável. Eu acho que assim, a menopausa não é um vilão. Assim, eu vejo que muitas, né, até teve gente que falou aqui nos comentários: na menopausa o rosto despenca. Nem o rosto, nem o corpo vai despencar na menopausa, né? Na verdade, no climatério, né? Porque menopausa, a gente aprendeu hoje que é a última menstruação. Por conta disso, se você já exercitou o seu rosto e o seu corpo e você se alimenta bem, não vai acontecer isso com você. Não vai. Então, é a prevenção mesmo. Então, assim, independente da idade de vocês que estão aqui assistindo a live, comecem hoje, mesmo que já passou a época, né? Porque, assim, você não sabe quanto tempo você vai viver. Então, a prevenção pode ser os 60 anos, se você viver até os 100 anos. Por que não? Mesmo que você já tenha menopausado. Então, é importante isso, a qualidade de vida, né, Lília? Se você estimula os seus tecidos, se você dá a melhor condição para ele volta. Ele vai voltar aos 15 anos de idade. Com certeza. Não tem jeito. Mas a resposta é só vocês verem
pessoas idosas que estão em asilo, lá paradinho, sentadinho, quando começa a fazer uma atividade fisiquinha, nem é tanto, eles voltam a andar, eles voltam a pensar. Então, o nosso tecido volta. A qualquer momento a gente pode fazer isso. Mas como todo mundo pergunta, o que a gente pode tomar para não ter sintoma da menopausa? Não pode tomar nada. Tem que ter uma boa nutrição, uma boa suplementação, se possível, e atividade física. E não fumar. Não beber. Que maravilha. Não, a melhor coisa. Não é, você viu? Não é bicho de sete cabeças. Não é, gente. E tem, né? Não é. O que mais? Deixa eu ver aqui, Lívia, que perguntaram. Nossa, tem muita pergunta, gente. Tá perguntando se menopausa também diminui o colágeno. Diminui, gente. A gente vai perdendo a capacidade, a qualidade dos nossos colágenos, tá? O colágeno, na verdade, são proteínas que fazem um tipo de uma sustentação de vários tecidos: músculo, osso, tendão e pele, tá? Então, ele depende, a glicina, prolina, hidroxiprolina, que se enrola, outras coisas se agregam ali e faz essa sustentação, tá? Isso tem uma parte genética muito importante e tem, claro, qualidade de vida, tudo isso daí, má nutrição, tal, várias coisas que fazem com que o nosso colágeno vá perdendo essa característica, essa qualidade na sua reposição, tá? E o estradiol, ele é muito importante. Então, dependendo de uma genética, várias coisas, quando você entra na menopausa, a sua reposição colágena, ela é menor, então o colágeno de menor qualidade. Por isso que aquela sustentação que existia tão facilmente antes, nós vamos perdendo. E na menopausa a gente perde mesmo. Perguntaram aqui, foi a Girleide. Ela falou que ela tem 41 anos e ela tem um calor antes de ficar menstruada. Isso é algum sintoma? Isso é alguma... Não necessariamente. Porque assim, ó, em algumas mudanças hormonais, quem engravidou, eu também não engravidei, então, mas como eu mexo com isso sempre, eu sei muito bem. Por exemplo, na gestação. Gestação é assim, é uma usina hormonal. Geralmente as mulheres estão muito encaloradas, muito encaloradas, muito encaloradas. Porque momentos hormonais diferentes pode trazer essa mudança da atividade vascular relacionada com os hormônios, assim como a interpretação no nosso cérebro da temperatura onde nós estamos. Então, a gente pode ter realmente ondas de sensação de calor, não ondas clássicas de calor como fogacho, tá? Mas sensação de calor em períodos diferentes do ciclo ou dos momentos hormonais. Por exemplo, TPM, que é o pré-menstruo, é o momento onde o organismo da mulher tá um pouquinho mais debilitado, tal, pelo hormônio que está ali vigente, que não é o hormônio mais legal do mundo, que é a progesterona. Então, essa sensação de calores, ela pode acontecer, mas isso não necessariamente é um sinal da falência ovariana, tá? Até pode ser. Tem 41 anos, não está fora, porque outro adendo é assim, né? As pessoas acham que a menopausa precoce é 40, 41 anos. A menopausa precoce é quando ela acontece antes dos 40 anos de idade. A partir dos 40 anos, ela nem é tida como precoce. Ela é muito cedo, então é muito tempo que fica sem hormônio, mas ela não é precoce. Então, aos 41 anos, não estou falando que não é, mas se você tiver ciclos menstruais regulares, é difícil ser um período climatérico já. Perguntaram aí da libido, né? Que a libido, também é uma das coisas que pega aí quando a gente, né, tem a menopausa, tá no climatério. É aquilo que você explicou no começo, né? Porque tudo envolvido, né? Todos os hormônios, eles são um sistema, então isso vai afetar, com certeza, até isso. É que assim, gente, a libido a libido é o desejo sexual, a vontade de ter relação sexual, tá? Isso é uma coisa bem sensível para a mulher, porque o hormônio da libido é a testosterona, tá? Então, desejo sexual, não o aproveitamento da relação, o orgasmo, não, isso é outro momento da relação sexual, mas a libido, ela está relacionada com a testosterona. E nós produzimos testosterona no período, na maior quantidade que nós conseguimos, que não é alta, no período periovulatório. Então, quando ovula é onde tem mais quantidade de testosterona no nosso ciclo menstrual, porque a natureza quer que você engravide, então ela te dá um agradinho ali para você querer ter atividade sexual, né? Friamente é assim.
Claro que o Uhum. meio é o que nos proporciona a questão da nossa libido, tá? Então, a gente, mulher, ela não funciona com testosterona, porque nós não temos. E é um dos hormônios que também vão deixando de ser produzido em quantidade adequada quando entra no climatério pré-menopausa. Então, já vai Uhum. diminuindo também essa pequena quantidade de hormônios de testosterona que a gente tem. Só que no climatério e pré e pós-menopausa, com a perda desses hormônios, nós vamos diminuindo também energia, metabolismo, dorme mal. Então, a nossa energia vai diminuindo. E como nós não temos o cérebro inundado de um hormônio pró-libido, então a gente fica cansada. E no final do dia a gente quer dormir. Por quê? Porque a mulher, é chato, mas é verdadeiro. Todo mundo deve concordar aí, que a mulher às vezes ela tem preguiça de ter relação sexual. Por que preguiça? Porque geralmente ela é uma atividade noturna e a mulher já fez um monte de coisa. Ela já trabalhou, já cuidou do filho, já cuidou da casa, já cuidou não sei o que lá, já cuidou, já guardou tudo, já limpou a louça, vai, nossa Maria, né? Porque a gente não tem aquele hormônio que independente de qualquer coisa, eu tô cansada, tô com problema, Uhum. se falou vamos, vamos. Isso é masculino. Porque o cérebro Uhum. masculino, ele tem testosterona desde que o menino começou a ter pelos na perna, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então é uma coisa Uhum. bastante grande, bastante diferente a razão da libido masculina e a razão da libido feminina. É importante que a mulher saiba disso, porque senão ela fica sentada no sofá esperando a libido vir. E não vem. Não vem. A gente tem Uhum. que trabalhar com expectativas. Nós temos um relacionamento, esse relacionamento é legal, atividade sexual faz parte disso, então eu vou criar uma noite, vou produzir, vou fazer um jantinha. Então você tem que criar expectativa no dia para saber que a atividade sexual faz parte do Sim. relacionamento. E se você acha que você está com algum problema, porque sua libido acabou e tal, na verdade, não. A gente luta com sem testosterona. Mas, na verdade, assim, quando entra, tem a menopausa e entra no climatério pós-menopausa, realmente já não tem testosterona nenhuma e muitas vezes tem outros fatores de tirar mais energia da mulher. Por isso que o interesse sexual, ele diminui. Fora isso, a questão do ressecamento vaginal. Algumas mulheres experimentam um ressecamento vaginal que começa a ter dor na relação sexual. Então, além dela não ter vontade, ela vai ter dor. Então, o que, que acontece? Ela vai começar a se Uhum. distanciar. E isso cria no relacionamento vários fantasmas, né? Para o homem, para a mulher, um distanciamento. A mulher precisa saber disso, precisa observar e procurar ajuda em relação a isso para poder melhorar a qualidade da atividade sexual dela. E outra coisa, assim, a reposição de estrogênio, de estradiol, não dá libido. Então ela dá mais Uhum. energia, a mulher dorme melhor, ela Uhum. não tem dor na relação sexual, tudo isso volta a ter uma qualidade. Mas o estradiol, ele não dá libido. Quem dá libido é a testosterona. Até a gente Uhum. pode. Existe. Não é uma coisa que a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia libera ainda como reposição regular, a reposição da testosterona bioidêntica, mas para algumas mulheres a Uhum. gente pode fazer com bastante cuidado, fazendo bastante avaliações, a testosterona também. Uhum. Tem vários caminhos, né? Por isso que precisa realmente conversar com o seu médico, né? Até para Sim, saber para você. Porque às vezes você fala uma coisa, é melhor isso, mas isso vai depender de cada pessoa. O que tem. que a doutora Lília falou? Deu o geral de tudo aquilo que pode ser feito, que Isso. você. E aí você que vai buscar. Até teve nada a ver com reposição. A Letícia está falando aqui, que é uma coisa que eu perguntei ontem para você. Menarca não tem relação com menopausa. Então, Verdade. a idade que você teve a primeira menstruação, que nem eu menstruei com 15 anos, super tarde, É, não significa que eu vou ter a menopausa mais tardia tarde. também. Então, Não, isso não tem relação, é verdade. né? Não tem Então, relação. isso vai depender de várias coisas, né? Sim. Que mais que perguntaram aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, a idade que a mãe entrou tem influência na da filha também? É, O fator genético? isso, a gente observa que sim. Por volta da idade que as mulheres dessa família menopausam, a gente pode tirar que talvez aconteça isso com essa mulher. Isso é verdadeiro. É uma das coisas que a gente mais consegue fazer relação é com a idade da menopausa das mulheres da família.
Que bom, então vai ser tarde mesmo, porque na minha família todo mundo foi tarde. Olha que E eu bom. achei que isso era uma coisa ruim, mas eu fui convencida que é uma coisa muito boa. Muito boa. A menopausa tem que ser o mais tarde possível. É. Ó, a pergunta da Simone. Estou no climatério, 49, não tenho calor. Senti flacidez no rosto, estava com muita irritabilidade. Tenho TPM horrível. Médico passou sertralina e testosterona vaginal. Está correto? Ah, é tão difícil de avaliar, né? Porque é importante ver a sua queixa, os seus exames. A sertralina, para quem não pode fazer uso do estradiol, ela é uma das alternativas que nós temos para os sintomas neurovegetativos. Então, mulheres que não podem fazer uso da reposição hormonal, elas podem. Uma das alternativas, isso é verdadeiro, uma das alternativas Uhum. de melhora do sintoma neurovegetativo é o uso de antidepressivos ansiolíticos, a sertralina é uma delas, tá? A reposição de testosterona, ela normalmente ela é transdérmica mesmo, ela pode ser feita em qualquer lugar, né? Tem via transdérmica de pele, vaginal, eu não uso a via vaginal, Eu, mas eu é tenho bem alguns possível. pacientes que usam uma pomadinha de testosterona. Tem. A gente pode mandar, mas normalmente é transdérmico mesmo. O via oral não é bom. A passagem e É. absorção do trato digestivo, ele não é bom para testosterona. E se absorver, se ele tem o fenômeno de primeira passagem para o fígado, que não é legal ter um aporte grande para o fígado. Então, o melhor que tem da testosterona é que seja não pelo via oral, por qualquer outro tipo de via. Essa testosterona que eu falo é a bioidêntica, tá, gente? Não é a testosterona Uhum. anabolizante da academia, que é totalmente Sim. diferente, os efeitos são totalmente diferentes, Uhum. quimicamente os efeitos também. Então, aquelas lá, Sim. elas são perigosas, tá? Essas que a Sim. gente propõe é bioidêntica numa quantidade feminina, né? Não vai ser numa quantidade Uhum. masculina, senão os efeitos colaterais vão ser muito grandes. Então, numa quantidade feminina, para que essa mulher tenha um pouco dessa que ela já identifica como dela, que é pouco mesmo, em maior número de dias. Uhum. Ó, a Márcia perguntou, Márcia.23 Lima, o chá de folha de amora é bom para menopausa? Gente, lembrando que menopausa é o fenômeno, é a última mas, menstruação, mas então é é bom clássico. A gente para esse nem. período? Só É. para. Pode falar. O chá da folha de amora, né? A amora, ela é classicamente um dos fitoterápicos bastante usado para o sintoma neurovegetativo da menopausa. E muitas mulheres melhoram muito, com outros também, né? A glicina Uhum. max, que é da soja, tem a cimetrifuga racemosa, tem a amora, né? Que classicamente elas podem ser usadas, e a mexicano, elas podem ser usadas para o sintoma neurovegetativo, isso é verdadeiro. Tá? Não estou falando que Uhum. não age. Algumas pessoas, quando o fogacho é muito intenso, às vezes não tem uma reação favorável. Então, muitas pessoas tentam, mas às vezes falam, isso ainda não está bom para mim. Então, a gente pode achar outras alternativas, mas realmente a folha de amora, tem preparados com amora, tudo isso pode melhorar bastante o sintoma neurovegetativo. Eles não melhoram os outros tecidos. Então, aquela janela de oportunidade da parte cardiovascular, glicemia, diabetes, osso, vagina, tudo isso eles não agem. E Pode tomar todo dia, perguntaram, Letícia. e suplementação, perguntaram de suplementação, quais são os principais suplementos para esse período? Suplemento de minerais, vitaminas, essas coisas? Perguntaram de suplementos em geral, Não, acredito que ó, sim. claro que é importante você fazer uma avaliação sua, né, para ver o que você precisa. Não adianta ficar tomando Sim. tudo que existe aí e tal. O que seria Uhum. ideal para que você tenha, é assim, você tem que ver como está seu cálcio, né? Porque o cálcio, ele precisa estar bom, não precisa ser exagerado, tá? Mas ele precisa estar bom, porque o osso, ele depende disso, assim como a sua vitamina Sim. D, a vitamina C, o ômega, os antioxidantes, tem muitos alimentos antioxidantes, então, mas tem muitos suplementos antioxidantes também. Uhum. E se você for uma nutricionista, na verdade, que é a pessoa que tem a expertise de te fazer uma suplementação adequada para que a nutrição celular esteja a melhor possível, então isso Uhum. é bastante interessante. Eu acho que isso é uma coisa que enriquece a nossa alimentação, inclusive. Mesmo que a nossa alimentação seja rica, e tem que ser rica e variada, às vezes não nos dá uma quantidade ótima de nutrientes que são ótimos para as nossas células. Então, é Sim. válido fazer algumas suplementações, né? Mas o ideal é que se veja o que você precisa.
como você está na sua saúde, o que você costuma comer. Então, o médico também, por mais que muitas vezes o médico não saiba prescrever uma dieta, uma suplementação tão grande, os nutricionistas fazem isso bastante bem. Ele precisa saber, Uhum. ter uma noção de como que é a nutrição dessa mulher, pelo menos para as coisas mais básicas, que a vitamina D é bastante importante, Sim. não só agora na época da pandemia, mas a vitamina D é muito importante. Ela é um regulador hormonal, ela faz parte do metabolismo ósseo, do sistema imune. É, o cálcio como complemento do tecido ósseo, o ômega também, que ele é um anti-envelhecimento, então anti-inflamatório, porque a gente vai envelhecendo, a Uhum. gente vai inflamando. Açúcar é extremamente inflamatório, então ajuda a nossa inflamação. Uhum. Então são essas coisas. É péssimo também para o músculo e para a pele, né? Sim, Então, do rosto, principalmente. então. A, a Carmen tá perguntando uma pergunta que eu fiz para a doutora Lilia ontem, ó. Minha mãe está com 74 e nunca sentiu, não é que não sentiu menopausa, né? Não teve os sintomas do climatério. Está muito bem, é normal? Minha mãe também não teve nada, 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 nada. Não, Gra- é muito comum não. É assim, um extremo, uma quantidade de mulheres não sentirão nada, não é a maioria. Uma outra quantidade pequena sentirão enlouquecidamente, que não conseguem nem Uhum. levantar da cama, e a maioria sentirão alguma coisa, tá? Agora, assim, tem mulheres que não sentem nada. Não sentem nada, gente, do Nada. sintoma neurovegetativo, tá? Que é o Uhum. fogacho, irritabilidade, labilidade emocional, tal, 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 tal. As outras alterações, elas vão acontecer. Pode ser que ela não tenha nada, nenhuma doença cardiovascular, nada disso. Mas eu estou falando Uhum. aonde o hormônio feminino pode interagir. E isso é Sim. estatístico, tá? Que mulheres na menopausa que não fizeram reposição hormonal, principalmente entre os 50 e 59 anos de idade, têm uma incidência maior de doença cardiovascular com desfecho em óbito do que as mulheres que fizeram reposição hormonal. Então, isso é estatístico. Então, eu estou falando Uhum. nos tecidos que ele vai. E usar reposição, gente, é uma alternativa. Eu só estou tirando a nuvem de preconceito de cima disso, tá? E Sim, de sim. tirar, olhar para essa mulher que faz reposição hormonal como uma potencial portadora de câncer. Não é assim, Uhum. tá? Não. Não é assim. Então, essa mulher, como qualquer outra mulher, ela precisa estar lá fazendo os exames dela de rotina, tomando hormônio ou Uhum. não tomando hormônio. É que algumas Sim. mulheres sofrem muito e elas sofrem por todos os sintomas esses por preconceito. E às vezes no histórico dela, na família dela, em tudo que ela tem, ela não perderia fazendo, mantendo um pouco mais de tempo de Uhum. estradiol. Ela ganharia. E às vezes se Uhum. priva por conta disso, de alguma situação de falar, ah, hormônio da câncer. E muitos médicos falam isso, tá, gente? Eu não estou falando que é só leigo, não. Muitos médicos falam porque não, a gente fala de qualquer assunto, muito, como as pessoas dizem, de orelhada. Ah, você ouviu falar, você ouviu falar, e você tem Aham. isso como uma verdade. E muitos médicos, às vezes, Sim. têm isso como uma verdade. Uhum. E, na verdade, a gente tem que ler especificamente do assunto. Eu costumo nem falar nada do assunto do outro, porque eu leio da minha parte. Do outro, se alguém me fala, bom, Sim. eu falei, eu vou ver, porque isso eu não sei. Não tem como Uhum. falar do assunto de outra especialidade, dizendo se está certo ou não, se não é isso que eu refaço. Agora, o que eu estou Uhum. falando são estatísticas, eu estou falando em cima de estatísticas literárias, né, em relação a essas questões, esses desfechos para as mulheres, né? Olha, eu mesma tinha, né, um pouco de receio e acho que depois dessa live, com certeza não vou ter. Até porque não tem, graças a Deus, nenhum caso na minha família, de ninguém que teve, graças a Deus, não tenho câncer na minha família, nenhum caso. E eu tinha realmente um medo e um preconceito. Agora, com certeza mudei. Ó, a pergunta da doutora Luciana Bellomo tá bem bacana, ó. A reposição da testosterona traz outros benefícios além da libido? Como os outros hormônios podem, por exemplo, saúde cardiovascular? Ó, eu vou só falar rapidinho aqui. Pode Tá. tomar reposição com sertralina, sim. É, A mulher tem que fazer reposição mesmo que ela não tenha sintoma? Não necessariamente, tá? Não. Não, porque assim, ó, se você falar assim pra mim, a minha aparência me deixa muito chateada, eu tô engordando, eu tô nananana, e eu não tenho sintoma nenhum. É um tratamento off-label, mas isso, será que a reposição pode me ajudar nesse aspecto? O seu médico pode te ajudar em relação a isso, tá? Uhum. Mas não é que toda mulher tem que fazer.
a gente tem que somar e ver para essa mulher quais os benefícios que ela pode ter e o que essa mulher Uhum. espera. Às vezes é uma mulher que para ela está ótima do jeito que ela está. Ela está maravilhosa, ela não precisa fazer nada. Nada, não precisa tomar nada. Ela vai viver com ela mesma daquele jeito maravilhosamente bem, tá? A testosterona, ela tem, além da libido, sim, ela tem outros benefícios. Benefícios de turgor muscular, de circulação, benefício ósseo, benefício de energia feminina, não, energia como um todo, né? Como o homem tem bastante energia, então a gente tem outros ganhos em relação à testosterona, circulação cerebral, melhora da qualidade da função cerebral. Ela tem um viés, duas coisinhas que tem que tomar bastante cuidado em relação à testosterona, tá? Três, na verdade. Primeiro que nós não temos trabalho a longo prazo, tá? Então essa mulher tem que ser sempre reavaliada. Não temos trabalho porque ninguém quis fazer isso, porque já tem bastante tempo de Uhum. uso de testosterona para mulher, tá? Outra coisa, a testosterona pode ter um impacto positivo ou negativo em relação ao colesterol, como a tibolona que eu tinha falado da outra vez, tá? Então, usar a Sim. testosterona e piorar o perfil de colesterol não é legal, porque ela começa a aumentar a chance das doenças cardiovasculares no futuro, tá? Uhum. E outra coisa da testosterona é sensibilidade periférica. Então, algumas mulheres usam testosterona e pode ter queda de cabelo, oleosidade, acne, pelificação. Então, isso não é todo mundo, é Uhum. uma sensibilidade de cada um. Então, às vezes, vai piorar um aspecto que ela não quer. Que fala, não, eu prefiro ficar sem a testosterona do que ter essas coisas que eu preciso lidar de uma maneira que eu não gostaria, tá? Lília, eu vou te fazer a última pergunta. Tá. Infelizmente, a gente tem muita pergunta. É, pode deixar que eu estou sempre em contato com a doutora Lília, então, quem sabe a gente combina aí, né? Mais uma parte 2, porque tem bastante pergunta mesmo. Desculpa para quem eu não consegui ler todas, porque foi passando, passando. Vou fazer essa última pergunta, porque acho que é uma das coisas que, né, as pessoas também têm dúvida. Falando ainda da reposição ainda, ó, e quem tem histórico de casos de câncer de mama na família, é contraindicada a reposição? Ó, o caso de câncer de mama na família, a gente tem que ver assim, quantos câncer, quem foi, qual é a ligação de parentesco enquanto essas pessoas. Aí chama atenção, tá? Não tem, assim, porque o que a gente fala, quando fala de casos na família, é como se essa família já carregasse no gene dela a mutação para o câncer de mama, tá? Então, essa que seria a questão em relação a pessoas da mesma família com câncer de mama. E isso não é comum. Isso ainda é a menor percentagem das mulheres que têm câncer de mama já carregam a mutação familiarmente, tá? Quando tem muitos casos, aí sim, inclusive tem até uma maneira de fazer uma investigação, um aconselhamento genético oncológico. Então você vai para o geneticista que faz aconselhamento genético oncológico para ver se realmente você tem essa possibilidade de carregar a mutação por conta da história familiar, se vale a pena ou não Aham. fazer essa avaliação para ver se você tem o gene ou não. Claro que se você tiver o gene, você não vai usar reposição hormonal. Ah, mas não Sim. usar reposição hormonal, eu não vou ter câncer? Não. Você vai continuar tendo essa mutação e vai ter que fazer essa avaliação mais para frente, tá? E aí a gente faz essa avaliação. Eu tenho pacientes que têm câncer de mama na família, mas a sintomatologia é tão intensa que ela vai se cuidar. Eu falei, eu não aguento ficar desse jeito. Eu não quero nem saber se daqui 10 Uhum. anos eu não consigo viver hoje. Então, hoje eu quero estar bem e eu vou fazer a minha avaliação. Sim. Entendeu? Então, é essa coisa que a gente pode fazer também. Então, isso tem que ser avaliado, claro, não é que não vá ser Uhum. levado em consideração. Às vezes a pessoa, Sim. inclusive, outra situação é assim, não adianta uma pessoa fazer reposição hormonal e ela acordar e dormir achando que ela vai ter câncer. Se palpar 20 vezes no dia porque ela está usando reposição, não serve, isso tá Não chato. é vida. Não é É. vida. Vamos tratar de outra maneira. A gente pode tratar de outra maneira os sintomas da menopausa. Uhum. Então, isso é só para essa realidade. Agora, não é para tortura. Então, tem que usar e estar bem. Se for ficar torturante, não vai usar, não vale a pena. Lilian, suas informações foram preciosas, Que valiosas. Gente, bom! essa mulher, ela sabe tudo. E Imagina. todo mundo está elogiando você como você é linda. Então, além Ah, dessa sabedoria maravilhosa, como ela é linda, gente, Andréia ela, Borsato, hein? ela faz com estética, entendeu? Já fiz em 2009 e voltei agora. Voltou depois de 12 anos, você Depois de vê, tem que 12 fazer sempre anos. exercício. É, É. gente, precisa.
Nossa, e assim, eu acho que o geralzão também, que a gente, né, acho que tirou assim, muitos mitos que as pessoas tinham. Para mim foi ótimo. E lógico, sempre, gente, conversar com o seu médico, né? Sempre ver o melhor caminho para você, o melhor caminho que você vai estar com saúde, que você vai estar bem, que você vai estar com a autoestima elevada. Então, tudo tem que conversar. Então, não pode ser muito radical, não Sim, é, Lilian? Eu acho sim. que, né? Tem que ser E, leve. e né? Que daí você consegue o melhor caminho para você envelhecer bem, envelhecer com qualidade. Então, Sim, repondo, não repondo, sempre tá, né, conversando com o seu médico. Quem for de Londrina, lógico, sim. marcar uma consulta com a doutora Lilian Vacari, Ah, né? não, na verdade, todo Com ginecologista certeza. tem essas informações. Isso daqui a gente faz, Sim. mas é uma coisa que é da rotina do ginecologista, né? Mas ela é top mesmo, que ela é modesta. Não, gente, E ó, eu quero te agradecer. ai, Pode que falar. legal, que bom. Ó, uma coisa importante, gente, para a vida é assim, ó, a gente tem que viver, vibrar na tranquilidade, tá? Então, nós temos que viver na tranquilidade. Ah, é muito difícil, a vida não é difícil, a vida é desafiadora, a vida é boa, a gente tem que ser feliz, a gente tem que dar sorrisos, sorrir para coisa ruim, a coisa ruim nos faz crescer. Então, gente, a gente tem que ter leveza, leveza, leveza e muita fé. Com certeza, isso aí, ó, esse é o segredo. E eu Exatamente. quero te agradecer de coração, por todas as informações aqui, todo mundo Imagina. que participou da live, né? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. E se tiver ainda muita dúvida, a gente ainda vai conversar com certeza mais. E obrigada mais uma vez, Lília, foi Imagina, ótimo, ótimo. gente. Beijo para todo mundo. Beijo. Luciana, Paula, tchau, tchau. Carolina, sogrinha, beijo. Thalitinha, Obrigada, gente. tchau, André. Obrigada, viu? Até a Obrigada. próxima. Um beijo, obrigada mesmo. Tchau. Beijão. Tchau, gente. Gente, semana que vem nossa live é 7h27 da manhã, tá? 7h27 da manhã. Lília, acho que tem que esperar você sair para eu desligar. Tá, pera lá. Isso aí. Até semana que vem. Vou deixar a live salva. Se eu conseguir, porque o negócio tá rodando aqui. Vai ficar salva. Meu Deus, não consigo sair dessa live. Ah, agora eu vou conseguir. Vai ficar salva.